Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. Bom, se por um acaso, você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail, que já fica aqui embaixo na descrição também, assim como o link lá pro Spotify. E bom, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de hypar se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que são os relatos. Opa, prendeu aqui. Bom, o nome do nosso primeiro relato é O Sacrifício da Vovó. Vamos lá. Deixa eu só ver se tá certinho. Oi, Lilizinha. Me chamo... peraí. É relato sobre sacrifício, Eu acho melhor não falar o nome, não. Eu me chamo Igor, só vou falar o primeiro nome. Me chamo Igor e você pode falar o nome, mas eu não falei... Melhor não falar o sobrenome, Porque, enfim... Bom, só peço que você não revele a região que eu vou citar, tá bom? Bom, o relato que eu vou contar é um dos mais podres e nojentos que, de certa forma, eu vivenciei. Eu tinha apenas 14 anos de idade e morava numa comunidade ali do interior de tal lugar, em uma região que era muito longe da capital. Eu era bem tímido e com poucos amigos. Vivia sozinho e longe de todos. Nessa comunidade tinha uma casa velha e assustadora. Era da Vovó Zuma, que é um nome fictício, mas o vovó realmente tinha no seu apelido. Ela morava junto com seu marido. Ela não era minha avó, porém a chamavam assim. Ela era alta, branca, tinha cabelos muito longos e aparentava ser muito jovem, apesar do apelido. Porém, ela tinha um olhar que metia muito medo, era um olhar muito tenebroso. Vovó Zuma fazia uns bolinhos de carne, que era ali uma massa, e dentro dela tinha carne com verduras e temperos. E ela sempre dava para a minha família e para outras pessoas que ali moravam. Eu nunca cheguei a comer aquilo, pois como eu mencionei, ela tinha um olhar muito assustador. E uma pessoa sempre levar bolinhos ali de carne na sua casa? Eu ficava pensando, que poderia ser outra coisa, sei lá, eu achava estranho. Mas brincadeiras à parte, aquela velha não me enganava. Eu sentia que tinha algo de errado. Eu cheguei a comentar sobre com um colega chamado Luiz, que era meu vizinho, mas ele falou que era maluquice minha e que ela nunca faria mal a ninguém. Uma vez, passando ali na rua de barro da casa dela, eu comecei a ouvir muitos gritos. E eram gritos de muita dor. Eu tentei entrar pelo portão, que era de madeira, porém o marido dela, que eu não me recordo o nome agora, surgiu de dentro da casa e falou que era para eu sair dali. Senão, ele ia chamar os meus pais. E eu saí correndo, não por medo dele chamar meus pais, mas sim pelo fato de que ele estava usando uma roupa branca, tipo aquelas que a gente não, tipo aquela que as pessoas usam para matar boi em matadouros, sabe? Era essa a roupa. E a roupa estava suja com líquido de coloração vermelha, que eu tenho certeza de que era sangue. Eu fiquei completamente com medo e assustado, então saí correndo. Em casa, não comentei nada, a ninguém, porque eu sabia que eles não iam ligar, enfim, nem iam acreditar. Bom, era quase final do mês e eu sabia que era o dia da vovó Zuma entregar seus bolinhos de carne. E como era de se esperar, ela foi lá em casa justamente com seus bolinhos e entregou à minha mãe. Dessa vez eu quis, não para comer, claro, mas sim para avaliar como era aquilo. Quando eu abri o bolinho, tinha simplesmente um tufo de cabelo entre a carne. Na hora eu fiquei com muito nojo e falei para os meus pais não comerem aquilo, pois estava com cabelo. Mas meu pai falou que era só uns cabelinhos e que possivelmente tinha caído ali acidentalmente na hora que a vovó estava fazendo os bolos. Porém, eu apenas joguei fora. E eu sabia que não foi um acidente, porque mais tarde naquele dia, a minha mãe havia comentado que tinha encontrado pedaços de unha dentro do bolinho e que não era a primeira vez.
ela contou que só tirava e comia o bolinho de novo. Sério, eu fiquei com muito nojo. Enfim, né, dessa situação toda. Eu sentia que estava na hora de descobrir o que aquela velha fazia com esses bolinhos. Eu falei com meu colega Luiz sobre o que tínhamos achado dentro do bolinho, mas ele novamente me repreendeu, dizendo que ela não faria mal a ninguém. E Li, eu esqueci de falar, mas nessa época tinham desaparecido 2 crianças, que vamos pôr o nome de Maria e João. Eles 2 eram de famílias diferentes e essas famílias estavam devastadas, porque já tinha dias que as crianças tinham sumido. E todo mundo até pensava que algum bicho do mato os pegaram. Mas enfim, voltando para a conversa com Luiz. Ele falou que não era para eu estar falando essas coisas por aí, porque pensariam coisas erradas a respeito dela, né? Até por conta do sumiço das crianças, podiam associar e se ela não tivesse nada a ver, né, poderia até sofrer um linchamento. E ela, assim, ele falou, né, isso porque eu falava, sabe? Será que essa carne não é carne de pessoa, não? E aí por isso dos cabelos, das unhas. Então, por eu falar isso, que ele me repreendia. Bom, no outro dia, eu fui lá com o Luiz, porque eu pedi para que nós 2 fôssemos investigar a vovó. E depois de muita insistência, eu convenci ele a ir comigo. Era por volta das 4 da tarde. Chegando lá, a casa estava toda fechada, como se ninguém estivesse ali. Pulamos a cerca e, rodeando a casa, nós encontramos uma janela. Porém, era uma janela que ficava muito alta, então o jeito foi Luiz ficar, né, em pé, enquanto eu subia pelo ombro dele. Então, eu entrei, mas ele não. A janela dava na cozinha e era em cima de um fogão. Então, eu desci ali pelo fogão mesmo. O chão era de madeira velha, como toda a casa. Mas, Lili, o cheiro que estava no ar era tão podre que eu comecei a vomitar. Eu lembro que quando eu comecei a andar pelo corredor, eu vi uma porta que estava trancada. Eu lembro que eu tentei, mas ela não abria. Foi quando uma voz surgiu lá de dentro dizendo: "Vovó?" E eu fiquei paralisado, pois a voz que eu ouvi era muito parecida com a voz do menino que estava desaparecido. Eu perguntei se estava tudo bem e se tinha como ele abrir a porta, e o menino respondeu que estava com fome, e a menina que estava com ele precisava tomar banho, pois ela havia feito suas necessidades na sua própria roupa. E ele falou que só quem tinha a chave da porta era a vovó Zuma. Eu acalmei ele, falei que ia ficar tudo bem e comecei a tentar arrombar a porta, me debatendo sobre ela. A parede era de madeira e aquela madeira estava muito podre, então ia ser fácil arrombar. Depois de muito tentar, eu finalmente consegui. E sim, gente, eram as crianças desaparecidas. Elas estavam nuas e amarradas com uma corda grossa no pé da cama, onde talvez a vovó ou o marido dela, sei lá, dormisse. Eu peguei uma faca lá da cozinha, cortei a corda e a Maria começou a chorar, dizendo que não queria participar do sacrifício. Eu fiquei confuso e o João explicou que a vovó disse a eles que iriam participar do rito que acontecia todo mês e que o próximo sacrifício seria a Maria. Eu, ainda meio confuso, levei eles para a cozinha e ajudei a saírem pela janela. E o Luiz, todo esse tempo, esperando, e ficou muito assustado e com medo da vovó chegar e ver, né, a gente ali com as crianças soltas. Eu, porém, iria descobrir esse sacrifício que as crianças falavam. O Luiz não queria que eu fosse, mas eu insisti muito, e ele me ajudou a entrar novamente na casa. Dentro da casa, eu comecei a vasculhar tudo, literalmente tudo. E eu acabei achando uma carta muito estranha que estava no centro de 4 velas. A carta era como se fosse da vovó Zuma para ela mesma. Nessa carta ela dizia que as cabeças dos porcos que ela oferecia já estavam sendo rejeitadas por alguma coisa que eu não consegui traduzir, parecia um outro idioma, né, a palavra. E detalhe, eles não criavam porcos e nenhum tipo de animal ali. Ela disse que essa coisa queria algo que ela amava de todo o seu coração e que, né, precisava ser algo que ela amava de todo o coração.
E então ela entregou seu filho, que ainda era uma criança. Eu fiquei tão assustado com o que eu estava lendo e ao mesmo tempo, né, surpreso, pois eu não sabia que ela tinha filho, porque eu nunca vi ele. Só que Lili aí começa a piorar tudo. Ela conta que para esse ritual, né, fosse ali completo, precisaria de uma cabeça de criança durante 3 meses. Daí meu estômago revirou-lhe, pois o que Zuma estava botando no bolinho eram simplesmente restos do corpo do garotinho. E Lili, eu só saí correndo dali e pulei a janela. Ah, tá. Então ela tinha um filho, tipo, daquela época ali, não de uma época passada. E aí João e Maria seriam as outras duas, porque tinham que ser 3. Ai, que nojo. Mas de certa forma inteligente. Depois eu volto para comentar isso. Enfim, eu só saí correndo dali, pulei a janela e fomos embora daquela casa correndo. Já era muito tarde, pois o sol, né, já estava se pondo. Eu e Luiz fomos até a minha casa. Chegando lá, eu falei que eu e Luiz tínhamos encontrado eles perdidos na mata. E os meus pais ficaram perplexos, já que as crianças, né, estavam há dias desaparecidos. Lembro que meu pai ligou para os pais de Maria e João, e isso já era de noite. E quando eles chegaram, eu resolvi contar a verdade. Os pais de Maria não acreditaram em nada do que eu disse e falaram que eu tinha uma ótima criatividade de inventar coisas. Porém, de certa forma, os pais de João acreditaram, e falaram, né, que no outro dia iam na casa de vovó Zuma. Os meus pais acreditaram em mim porque Luiz estava comigo e Luiz disse que tudo o que eu falava era sim verdade. No outro dia, os pais de João foram lá. E a casa da vovó, adivinha só, estava vazia. Chamaram os meus pais e eu fui junto. E lá estavam os pais de João e os pais de Maria. A mãe de Luiz também foi e Luiz também estava lá. Entramos na casa e, pasmem, não tinha nenhum pertence pessoal da vovó ou de seu marido. Só tinha mesmo os móveis como TV, sofá, fogão, essas coisas da casa. Mas as coisas pessoais, enfim, tudo aquilo que eu havia visto na casa desapareceu. A carta, as velas, até o cheiro de podre e a corda grossa que eu havia cortado com a faca, tudo isso tinha sumido. E eu fiquei em choque, né? E ninguém ali sabia o que tinha acontecido com a Zuma. Eu só sei que todos ficaram com medo e começaram, né, a acreditar em mim e no Luiz. Eu e a minha família vivemos naquela comunidade uns 3 meses, né, depois desse ocorrido. E depois nós fomos morar na capital junto com Neia, que, né, ela sim é minha avó de verdade, aí ela morava na capital e nós fomos para lá morar com ela. Bom, hoje em dia eu não sei como está o Luiz ou então o João e a Maria, mas eu espero que esteja tudo bem com eles. Assim, desde esse acontecimento, nunca soubemos o que de fato aconteceu com a vovó Zuma, e eu nunca entendi o porquê dos bolinhos de carne que ela entregava a todos ali, né, todos que moravam ali naquela vila, vamos dizer assim. E bom, esse foi o relato, Lili. Eu espero que você leia e fale a sua opinião, pois eu já queria te mandar esse relato há muito tempo. Um beijo pra você e para os seus gatinhos e nunca pare de gravar, te amo. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. Respondendo a sua pergunta e também fazendo um comentário que eu disse ali em cima que eu ia fazer, é porque, por exemplo, ela matou, assim, gente, é porque eu assisto caso criminal há muito tempo. Ela matou o filho dela. Aí, por exemplo, ela matou uma pessoa, ela precisa descartar o corpo dessa pessoa. E aí o que ela faz? É nojento? É. Mas ela pega o corpo da pessoa, ali no caso era uma criança, então era um corpinho menor. E aí partes do corpo ela foi fazendo de recheio de bolinho, que no caso era a carne. E aí como várias pessoas iam comendo, tipo ó, seu pai, sua mãe, e aí tinha o resto da galera da vila que comia. Então se um dia alguém fosse investigar, aonde estaria o corpo? Não teria corpo, porque o corpo foi comido por várias pessoas. Já aconteceu um caso assim, que o cara dava para os porcos, mas aí como ele criava os porcos, quando ele foi preso, foi um negócio assim, eu não lembro direito desse caso.
Mas eu só sei que ele dava a carne das vítimas para os porcos. E aí, quando foram fazer ali uma varredura na fazenda, no lugar, ainda tinham porcos que estavam ali com restos humanos no estômago. E aí, ele foi descoberto a entender o que ele fazia, né, com as vítimas. Mas aí... E teve um também que, mas são casos diferentes, ele transformava em bife de hambúrguer. E aí foi fácil de descobrir porque encontraram na casa dele os bifes e tudo mais, aí fizeram testes, enfim. Só que aí nesse caso aqui, como ela fazia e distribuía logo os bolinhos, né, porque eram, tipo assim, eu imagino que devia ser frito ou assado, ela fazia e logo a pessoa comia, não tinha como investigar, porque como vai fazer exame em uma vila inteira? Não tem como, entendeu? Então, assim, ela talvez até fez isso com mais crianças, até em outro lugar, né? Eu acredito que pela localidade, né, que eu não posso mencionar, mas pela localidade, ser um lugar bem afastado, ela devia fazer isso em vários lugares. Ela, assim, ela deve ter uma vasta lista, entendeu? De lugares que ela passou e fazia isso. E por isso que eu falei que eu até achei inteligente, porque assim ela nunca é pega. Igual ela ia matar essas duas crianças, nesse sacrifício, ela ia fazer de recheio, todo mundo ia comer e ninguém nunca ia descobrir, porque nunca ia ter corpo. Então, como que, né? Enfim, complicado. Assim, dá pra você incriminar uma pessoa sem corpo, né? Mas, ai, gente, é difícil. Tipo, é muito difícil, ainda mais se ela limpar muito bem a casa. Enfim, né? Complicado. Mas que relato, né, gente? Que relato. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente recebe dos outros aí pra comer. Muito cuidado com criança. Ai, gente, ó. Sério, tem que ter muito cuidado. Bom, vamos para o próximo, que se chama O Desaparecimento que Resultou em Sacrifício. Eita, vamos lá. Olá, Leandra, tudo bem? Sou muito sua fã e adoro os seus relatos. Comecei vendo pelo TikTok, mas já migrei para os maiores, né, no YouTube. Me chamo Fulana, mas prefiro que não cite o meu nome. Eu moro numa cidade bem pequena do interior de São Paulo e essa história aconteceu há 2 anos atrás. Bom, como eu já mencionei, a minha cidade era muito pequena. Então não era do costume acontecer crimes ou algo do tipo. Era uma cidade bem calma, aquela típica cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Quem assiste o canal da Jaqueline Guerreiro vai saber do que eu tô falando. Porém, um dia foi denunciado o desaparecimento de uma criança. Era uma criança de 5 anos. A história na qual a mãe contou foi que eles estavam andando em uma praça local daqui, onde tem várias árvores e uma parte de mata ali por perto. E a tal criança saiu correndo em direção a essa mata e desapareceu. Logo começaram as buscas da criança. Eu lembro que haviam até helicópteros da polícia rondando ali a cidade. Até que uns 2 dias após o desaparecimento, foram encontrados pertences da criança. Foi uma bolsa escolar com roupas e pertences ali, né, da criança. É porque ela falou se era menina ou menino, mas eu acho melhor não falar. Bom, o que levou a uma grande dúvida. Pois não faria sentido ter uma bolsa com roupas da criança se ela havia meio que fugido, né? Tipo assim, sabe, sem intenção de fugir, saiu correndo, brincando. Então, assim, por que a criança ali, uma criança de 5 anos, estava com uma bolsa? Não fazia ideia, assim, não fazia sentido, né? Bom, passaram-se poucos dias e aí o corpo da criança foi encontrado em um rio que tem aqui perto. Já estava boiando e sem vida. O que comoveu muitas pessoas daqui, pois era uma criança amorosa e tranquila. E foi aí que começaram os boatos. E Li, depois ali no desenrolar da história, né, investiga aqui, investiga ali, foi descoberto o seguinte: a mãe do garoto havia começado a namorar, né, com um rapaz. Rapaz esse que não gostava muito do menino. E a mãe priorizou o seu namorado e acabou matando a criança afogada no rio para fazer as vontades ali do namorado, né? Só que assim, a história assim já parece horrível, né? Mas ela consegue piorar. Até porque, né, uma mãe matar o seu próprio filho por conta de um homem é algo terrível, mas piora. Até porque foi descoberto também que a criança foi usada em um sacrifício. Um ritual que a mãe e o seu namorado fizeram.
e aproveitaram, né, que ele não gostava do menino, eles já tinham ali, assim, né, a vontade de fazer esse ritual, eles já precisavam fazer esse ritual, então aproveitaram que ele não gostava do menino, e para não ter que, né, raptar uma criança, enfim, o que na cabeça deles poderia trazer muitos problemas, eles decidiram usar a criança, no caso, o próprio filho dela, como um sacrifício para o ritual. A mãe, é claro, foi presa, mas hoje em dia eu não sei se ela já foi solta ou não, porque fica difícil saber essas coisas, né? Só que foi um caso que abalou bastante a cidade. Bom, beijos, Li, muito obrigada por ter lido a história, te admiro muito, e a sua conta foi o estopim para eu começar a me aprofundar mais no mundo espiritual. Ah, que bacana, eu fico feliz de ler isso. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E, gente, que doideira. Eu lembrei daquele caso do menino das agulhas. Não sei se vocês conhecem, mas dá uma pesquisada aí. A mãe e o namorado, assim, nunca ficou claro se foi para ritual ou se foi para maldade. Ou se isso já chegou a ficar claro, ser esclarecido, eu não me recordo, né? Mas aí eu não sei se foi para ritual ou só maldade mesmo. Mas a mãe e o padrasto enfiavam agulhas no menino. Sim, gente, pegava agulha e enfiava na pele. Ele estava com várias agulhas dentro do corpo dele e todas elas foram inseridas e foram muitas agulhas. Quem não tem conhecimento desse caso, pesquisa aí. E isso foi aqui no Brasil, tá? Gente, sério, quando a gente para dar uma pesquisada, aqui no Brasil tem muito caso criminal bizarro. Tipo, muito, 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 muito mesmo. Lembro de um também, do menino, né? Que ele matava mulheres e os corpos eram encontrados em forma de cruz. Era em forma de cruz ou ele desenhava várias cruzes que fala no corpo das mulheres. É bem bizarro também. Eu só não vou lembrar o nome do caso. Mas, nossa, tipo, aqui no Brasil tem muito caso extremamente bizarro e nojento, sério. É porque esses casos, assim, não são muito explorados. A gente vê mais, né, igual série, filmes, essas coisas de casos da gringa, né? Mas o Brasil tem muito, muito, muito também. Só não é tão explorado, né? Mas eu acredito que não é tão explorado por conta, igual, recentemente, né, teve aquela série Tremembé. Então, assim, eu gostei da série, uma série boa, mas muita gente critica, né, que meio que você tá dando visibilidade aos assassinos. Então, eu acho que esse tipo de crítica faz com que a indústria cinematográfica, né, brasileira não investe tanto com medo dos... Assim, meio que dos comentários. Só que aí é foda, porque aí quando a Netflix, por exemplo, vai lá e lança uma série gringa sobre algum serial killer, todo mundo assiste, aí todo mundo, nossa, bate palma. Igual o Dahmer, a última agora que saiu daquele cara que fazia móveis com pele humana, aí todo mundo aplaude. Aí eu não entendo isso. Aí quando faz de algo aqui do Brasil, o pessoal critica. Só que aí quando a gringa faz dos casos deles, aí todo mundo assiste e aplaude. Eu não entendo isso. Aí eu acho que é por isso que aqui no Brasil não se faz muito. Mas a gente tem, sim, muitos e muitos casos que, nossa, são casos bem bizarros. Mas, enfim, de qualquer forma, né? Um beijo, muito obrigada. E vamos para o próximo, que se chama Só Meu Relato. Vamos lá. Meu nome é fulano. Ele falou que não tem problema em falar, mas assim, né, gente, eu não sei o que vem pela frente, né? Vai que traz problema pra pessoa, então melhor não. Eu só falo mesmo quando, igual tipo o outro agora, é um caso, então querendo ou não, enfim, toda a cidade ficou sabendo, né? Enfim, meu nome é fulano e eu nunca, assim, quis muito escrever sobre o que aconteceu nesse dia em questão. Eu acho que seja porque lá no fundo, eu acho que se eu não falar muito disso, as memórias elas meio que vão perdendo a força e elas vão desaparecendo. Mas eu decidi contar, né? Enfim. Minha família decidiu passar férias no sítio da minha avó. Ela havia falecido no ano anterior e a casa ficou vazia desde então. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, com aquele cheiro de umidade e uma estranha sensação de solidão.
Ao lado do sítio havia uma estrada de terra que levava a um casebre abandonado. Esse casebre ficava ao redor de uma enorme árvore de caju. E algo sobre aquele caju não parecia natural. Mesmo nos piores dias de seca, suas folhas eram verdes e os cajus sempre brilhantes e frescos, como se o tempo não pudesse tocá-lo. Na primeira noite, eu e meu irmão mais novo, Fulaninho, decidimos explorar o sítio. Até que enquanto caminhávamos perto da estrada, ele apontou para a casa abandonada e disse: "Olha aquela casa. Tem alguém lá olhando pela janela." Bom, eu olhei rapidamente, mas eu não vi nada. Então, convenci a Fulaninho a voltar para dentro. Mas o olhar dele estava fixo na casa. E aí, antes de entrar, ele falou: "A boneca tá com ela." E foi só isso, o menino falou isso e vida que segue. Na manhã seguinte, eu decidi perguntar melhor ao Fulaninho sobre o que ele viu. E aí ele desenhou uma boneca estranha, com olhos completamente pretos, cabelos desgrenhados e um vestido vermelho, todo desbotado. E ele disse, que estava ali meio desbotado. Eu fiquei inquieto, mas decidi não comentar nada com nossos pais. Até que na terceira noite ali os barulhos começaram. Acordei no meio da madrugada com o som de passos leves no corredor. Fui verificar, mas não havia ninguém. Quando voltei para o quarto, Fulaninho estava sentado na cama, apontando para a janela. E aí ele ficava repetindo: "Ela tá lá. Olha, ela tá lá." E aí eu olhei para fora, mas dessa vez eu vi algo. Era uma figura pálida com longos cabelos escuros. Ela estava parada sob a árvore de caju, segurando a tal boneca. E os olhos negros da boneca pareciam brilhar na escuridão. Eu pisquei, ela desapareceu. No dia seguinte, eu decidi explorar o tal casebre, mas sozinho, é claro. Ele estava coberto por musgo e as janelas quebradas que deixavam entrar ali pouca luz. Dentro, eu encontrei algo que gelou meu sangue. Eram fotos antigas da minha avó e de Fulaninho, o irmão dele. Em todas as fotos, a tal boneca estava presente, até nas fotos mais antigas, tiradas antes de Fulaninho nascer. Quando eu saí, eu tive uma impressão que a árvore de caju parecia estar mais próxima, como se tivesse se inclinado em minha direção. Parecia que as folhas, balançavam meio que sussurrando, só que, gente, não estava ventando. Bom, eu fui correndo para casa porque eu fiquei meio apavorado. Naquela noite, os meus pais foram no mercadinho e eu e o Fulaninho, quase que eu falei o nome. Eu e o Fulaninho estávamos sozinhos. Ele parecia estranho, como se estivesse sendo guiado por algo. Voltamos à estrada em direção ao casebre e lá encontramos a boneca sentada em uma cadeira. Fulaninho caminhou até ela e pegou no colo. E aí ele disse: "Ela quer brincar comigo." E antes que eu pudesse reagir, a porta do casebre se fechou com um estrondo. Os sussurros ao redor se transformaram em gritos. As paredes do casebre começaram a soltar sangue e o chão tremia. Lembro que eu corri até o Lucas, mas ele estava imóvel, com os olhos completamente negros, como os da boneca. Você não devia ter vindo. Só que agora, Fulaninho disse com uma voz que não era dele. A figura da mulher apareceu novamente, só que desta vez ao lado da árvore. Seus olhos estavam cheios de ódio. Ela levantou a mão e eu senti algo me puxar para fora da casa. E aí eu desmaiei, ao pé do caju. Ao pé ali, do pé de caju. Quando eu acordei, eu percebi que eu estava na cama e já era de manhã. Eu fui até meus pais para perguntar sobre o casebre e minha mãe disse que ali morava uma senhora chamada Graça, que ela era uma benzedeira que rezava às pessoas. Porém, um dia, a filha dela foi encontrada morta, afogada no lago, perto da casa delas. E que, então, desde esse dia, Graça ficou louca. Adquiriu depressão e depois de anos, Graça só piorava. Começou a parar de rezar, de executar seu trabalho e disse que foi Deus que castigou ela.
Então ela se revoltou contra Deus e um dia, durante a noite de Quaresma, ela fez um sacrifício contendo ali 7 gatos, 7 bodes, 7 vacas e um bebê. Ela sequestrou esse bebê e matou todos dentro daquele casebre. A população inteira ficou sabendo, óbvio que ficaram revoltados e foram até a casa dela. E quando chegaram lá, ela estava banhada no sangue do sacrifício. Então ela se levantou e disse para aqueles homens revoltados: eu declaro o meu amor eterno a Satã. Pegou uma faca e cortou o seu próprio pescoço. Depois disso, eles tentaram queimar a casa, porém nunca conseguiram. E ela está lá. E poucas pessoas hoje em dia conhecem essa história porque ela aconteceu há muitos anos atrás. Eu perguntei sobre a boneca e ela disse que a boneca era um brinquedo, né, que a Graça tinha. Porque depois que a filha dela morreu, a Graça se abraçava com a boneca porque dizia sentir a filha dela ali. Como se a boneca tivesse, sei lá, se tornado a filha, né? Igual no filme lá da Annabelle. Bom, eu lembro que depois de ouvir essa história, eu inventei que eu estava doente para os meus pais me levar, né, para o hospital. Que aí já ficava na cidade, perto da nossa casa. E aí, né, a gente ia ficar por lá mesmo. Mas enfim, eu não gosto nem de pensar sobre aquilo e ainda hoje eu tenho pesadelos com aquele lugar. Aí o relato acaba por aqui, ó, um beijo. Eu fiquei na dúvida se o que vocês viveram na casa foi um sonho ou se realmente, né, não sei. Mas eu acho que foi um sonho, né, talvez eu me perdi aqui, talvez, não sei. Eu tenho pra mim que, pelo que ele falou aqui, ó, ele parecia estranho, como se estivesse sendo guiado por algo. E aí voltamos à estrada. Pode ter sido tipo um transe, mas na verdade vocês não saíram da casa. Pelo que ele falou aqui, pode ter sido isso, mas eu também não sei. Mas vocês sabiam, gente, que... Sabe essa parada de sair sangue da parede? Eu sei que isso é muito bizarro, mas eu já bem escutei um caso sobre isso, eu só não vou saber o nome para falar aqui para vocês e vocês pesquisar, né? Mas eu não sei se foi um caso, se foi uma história, ou se foi alguém que me contou que conheceu uma casa que do nada saía um líquido vermelho, mas não dava para saber se era sangue, porque isso foi tipo há muitos anos. Eu tenho quase certeza que isso foi alguém que me contou, mas agora eu não vou lembrar. Eu acho que foi algum tio da minha mãe que era caminhoneiro, porque os tios da minha mãe praticamente todos foram caminhoneiros. E eu acho que ele foi descarregar o caminhão em algum lugar. Eu tenho quase certeza que foi tio Luca que me contou essa história. Que ele foi descarregar o caminhão num lugar e lá tinha essa história. E realmente ele viu. Só que não dava pra saber que era sangue, gente, porque assim, igual eu já contei aqui pra vocês, né? Eu chamo de tio, mas eles são tios da minha mãe. Então já era assim. Por exemplo, se eles tinham 20 anos na época, 20, quando isso aconteceu, 20 e poucos anos, a minha mãe eu acho que tinha tipo 7, entendeu? Então assim, e ele contou essa história pra mim. Então assim, isso tem muitos anos e não dava pra saber se era sangue ou não. Ninguém, é óbvio, ia pôr na boca pra ver se tinha gosto de ferro. Então, ninguém é doido a esse ponto, então não dava pra saber se era sangue ou não. Mas a casa era de madeira e escorria, mas não era o tempo todo, era de vez em quando e era sempre à noite. Que loucura, né? Então, assim, eu não duvido, até porque esse tio Luca não era de mentir sobre essas coisas, então eu super acredito. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E bom, gente, agora nós vamos para o próximo e último relato, né, desta coletânea, que se chama O Sacrifício do Cachorrinho. Ai, gente, que pesado. Eu odeio essas coisas com animalzinho, né? Mas vamos lá. Olá, Lilica e Lilikers. Eu vou contar uma história relatada pela minha ex-sogra e ex-namorado. Essa história é triste pelo bichinho e digna de apavorar qualquer um. Na infância do meu ex, ele, a mãe, o irmão e o padrasto moravam no interior. Ela me falou o nome do interior, mas pediu para eu não revelar. E aí, a madrinha de um dos meninos, irmã do pai deles, deu a eles um cachorro muito querido. Eles adoravam o cachorro e por ser, né, ali interior, esse cachorrinho ficava livre. E voltava, né, para casa ali para brincar com os meninos após as aulas ou então para comer e dormir, mas era criado solto. Um dia, eles estavam em casa e o cachorro não apareceu.
E o padrasto deles, assim, do nada, começou a agir muito estranho e logo perceberam que ele estava incorporando. A Maria, que é a sogra, pediu que ele pegasse algo lá fora e assim que ele saiu, ela trancou a porta. Ele, do lado de fora, trancado e já com a entidade no corpo, começou a gritar e brigar. Mandava que abrissem a porta e dizia que mostraria uma coisa a eles. E as crianças estavam apavoradas. Maria, então, temia que algo acontecesse, né? Algo de ruim ou que ele os machucasse. Porém, se ela negasse o pedido da entidade, assim, era interior, então, enfim, não tinha para onde correr. As casas também eram distantes por ser uma propriedade enorme, então ela disse que ia abrir, mas pediu que a entidade não machucasse as crianças. Então ela abriu a porta. A entidade disse que queria comer, então ela deu comida. Essa entidade estava muito brava. Mandou que ela e as crianças os seguissem e foram até o meio do mato. Eles andaram por muito, muito tempo. Foram tremendo de medo, mas foram. E os meninos iam se escondendo atrás, né, atrás da mãe. Ah, agora que eu entendi. A sogra, no caso, é a sogra da moça que está contando o relato. Agora eu entendi. Mãe das crianças, esposa do padrasto. Bom, chegaram quase no fim da propriedade e lá encontraram o cachorro, que infelizmente estava morto e estripado. Uma cena horrível que dava para ver o horror, sabe, nos rostos deles, ao descrever a cena para mim. A entidade falou sobre como aquilo havia sido feito e como aquilo era uma tamanha covardia. E que aquilo tinha sido feito pelo egoísmo da família em salvar alguém que deveria morrer. E que era inaceitável. A entidade os fez cavar um túmulo e enterrar o bichinho. E depois os conduziu até em casa, né, em segurança. Saindo ali do corpo do padrasto, poucos metros antes deles chegarem na casa. O que fez os três correrem e mais uma vez largarem ele para fora de casa, pois eles estavam apavorados. A desincorporação pode causar um certo susto mesmo, a incorporação também. Bom, ninguém entendeu nada dessa situação. Eles nem podiam imaginar quem faria algo assim. E tudo acabou sendo muito traumático para os meninos, pois eles perderam seu amado, né, seu amado cãozinho, e ainda viram o estado de horror, né, que o corpinho dele ficou. Os dias se passaram e um tempo depois eles descobriram pelo pai deles que a avó, no caso, mãe dele, né, havia saído do hospital. Ela havia sobrevivido milagrosamente a uma doença que fez os intestinos vazarem e espalhar ali os fluidos para o resto do sistema. Ela estava morrendo de infecção generalizada. Já não respondia a nenhum tratamento e os médicos já estavam aconselhando, né, os familiares a se despedirem dela. E ninguém nem estava sabendo disso na casa, né, dos meninos, pois foi tudo tão rápido, e fora que a avó também não era uma pessoa boa com eles, então nem queriam saber mesmo dela, sabe? A entidade contou mais calmamente depois, porque sim, ela voltou. Então ela contou que a madrinha que deu o cachorro aos meninos havia sacrificado ele em troca da vida da mãe, e que ela deu muitas outras coisas também. E ela, como mãe de santo e dona de um terreiro, sabia da covardia de machucar um ser tão amado, mas que o fez, sabe, sem pensar duas vezes. E conseguiu a troca com a vida dele. E por isso teve que abrir o cãozinho todo, pois ele precisava morrer do mesmo jeito, né, que a mãe dela estava morrendo. Essa senhora é uma pessoa muito desagradável e com uma aura muito pesada. E sempre falava sobre como ela é um milagre da medicina e que todos os médicos do país são doidos para falar com ela e ver os exames, pois ela é um marco da medicina e que o único não interessado era o meu ex. Ele fazia medicina na época. Então ela falava que o único, tipo, médico que não tinha interesse era ele, mas é porque ele sabia a verdade, né? Porém, ele só mantinha o contato por educação. E assim, eu não o julgava.
Ela pode nunca saber o que fez ela melhorar, mas ele sabe bem. Enfim, Lili, eu nunca gostei dessa madrinha dele e chegar perto dela me dava arrepios e eu sentia uma energia me puxar pra trás, sabe? Sempre pra longe dela. E aí depois, né, eu descobri essa história e aí eu percebi que provavelmente eram os meus guias que queriam eu longe dela. Bom, se escolher a história, obrigada por ler, Lili. Tenho muitos relatos e ficarei feliz em contar. Um beijão pra você, gatinhos e seguidores. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E, gente, que doideira. Eu não sabia que tinha como fazer com animal. Porque aqui, né, gente, foi como se tivesse sido uma troca de cabeça, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. Então ela pegou a doença. Gente, fiquei até arrepiada. Ai, credo, tá amarrado. E aí ela conseguiu fazer isso porque o cachorrinho ficava solto. Assim, gente, eu não vou julgar essa questão do cachorro ficar solto, porque igual lá na chácara, né, da minha família, os cachorros também ficam soltos, né? Eles vão chegando e vão ficando. O único que hoje em dia não fica solto mais é o Elvis, né, da minha mãe, mas ele ficava, tá? Ele ficava. Nossa, gente, o Elvis era aventureiro pra cacete. Só que aí depois a gente percebeu, né, que a raça dele não pode ficar solta assim. É um cachorro muito melindroso. E aí ele começou a ficar doente. Aí, né, teve diabetes, tem diabetes. Então aí ele não fica solto. Mas lá todos eles ficam soltos. Então. Por isso que eu não julgo, né? Porque geralmente em chácara, em lugar assim, os cachorros ficam mesmo, né? Tem espaço pra eles brincar, então eles ficam. E, gente, que doideira, né? Tô passada que tem como fazer uma atrocidade dessa. Porque assim, com o ser humano, né, a gente já sabe que tem como fazer, que é a troca de cabeça. Agora, com o animal, eu não sabia. Ai, que loucura. E muito doido, né? Ela não sabe, a avó, né? A mãe, né, do caso do padrasto, não sabe. Ai, credo. Mas enfim, gostei muito do relato, interessantíssimo. E é claro, se tiver mais relatos, pode mandar aqui pro canal, tá bom? Olha, é isso, gente. Esse foi o último relato. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei de estar aqui contando eles pra vocês. Ó, um grande beijo a todos. Tchau, tchau. E eu vejo vocês no próximo vídeo.